todos e a todas. Eu sou o Luiz, Betânia, e hoje a gente vai Oi, falar boa noite. sobre acho que um dos assuntos mais aguardados da galera na escola, ou seja, no cursinho, ou em qualquer lugar quando a gente fala de história, assim. Eu adorava história, eu achava o máximo. Não sei, Betânia, você quer falar alguma coisa? Aí senão a gente começa. Eu queria dizer que eu nunca gostei muito, mas tamo aí, né? Sério? Sério? Nossa, eu adorava, era uma criança meio estranha, sabe? Adorava guerra, coisa, sempre adorava. Odiava a história do Brasil. Hoje em dia eu amo a história do Brasil. Sério, odiava. Hoje em dia eu amo a história do Brasil. Tá, enfim, pra gente não perder tempo já, que tem muita coisa pra falar, em apenas. A gente vai começar, eu vou começar a passar rapidamente pelos antecedentes da Primeira Guerra até a gente chegar ao fatídico 1º de setembro de 1939, que é quando a Alemanha, o Adolfinho, ele decide que vai invadir a Polônia. Então, os antecedentes aqui, eu elencamos esses 5 antecedentes como talvez os mais importantes para a gente tratar antes de entrar no conflito da Segunda Guerra. São eles: a Guerra Civil Espanhola, o Tratado de Versalhes, a política do apaziguamento, o Acordo de Munique e a Liga das Nações. Eu vou começar pela para depois ir para a Guerra Civil Espanhola, porque acontece um pouquinho bem antes. A Liga das Nações, como eu e Betânia também definição, ela é uma ONU porque ela é criada em abril de 1909 e depois ela é incluída em todos os tratados existentes até a sua extinção em 1946. Ela é fundada basicamente com o mesmo intuito da ONU, que seria ela não tinha uma força armada, né? Não tinha militares à sua disposição como uma nação, mas ela tinha as nações, digamos, as cadeiras cativas, como é, por exemplo, no G8. Eu vou falar para vocês aqui bem rapidinho, que era a Grã-Bretanha, a França, a Itália, o Japão e, mais tarde, a Alemanha e a União Soviética. Eu tinha deixado anotadinho aqui do lado. Então, esses países, eles decidiam, tentavam intermediar conflitos militares, sancionar conflitos militares e tudo mais. Só que a Liga das Nações, por que ela é uma ONU que não deu certo? Principalmente porque, em 1931, por exemplo, o Japão, que é um país importantíssimo na Segunda Guerra, ele invade e domina a Manchúria. E a Liga das Nações, ela falha na intervenção dessa invasão e o Japão consegue dominar a Manchúria. Outro caso importante que a Liga das Nações se mostrou prepotente em intervir foi a invasão da URSS à Finlândia, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. É uma história muito legal, e depois a gente vai tratar um pouquinho mais dela, que é logo após, quando a Betânia falar do Tratado de Não Agressão entre a Alemanha. Então a gente vai começar pela Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi de 1936 a 1939 e ela começa com o chamado pronunciamento de 17 de julho de 1936 e ele foi meio que um negocinho mais formal para um golpe militar. Esse pronunciamento pelo meu Deus, esqueci o nome dele, pelo general José Sanjurjo, ele que vai fazer esse pronunciamento e ele vai então declarar que agora o governo ele não é mais uma república, agora ele está em posse dos militares. O José Sanjurjo ele morre num acidente de avião logo após esse pronunciamento de 17 de julho e quem assume no seu lugar é o Francisco Franco. Ele que vai ser o responsável pela disseminação, né, pelo governo fascista na Espanha, que vai ser nomeado, né, futuramente franquismo espanhol. Então, logo que os nacionalistas, né, agora que estão do lado dos militares, eles têm em contrapartida os liberais, os socialistas, os comunistas, que queriam colocar uma democracia, restabelecer uma democracia. A gente ali já começa
os conflitos que vão levar a 500 mil mortos, 500 mil de mortos na Espanha nesse período de guerra civil. Então, a Guerra Civil Espanhola, muitas pessoas tratam ela como, claro, fora todo o contexto bélico e as mortes que tiveram, que muitas potências, principalmente a Alemanha, utilizaram da Guerra Civil para testes de táticas. Por exemplo, a Blitzkrieg foi testada na Guerra Civil Espanhola, que ia testar essa tática de combate rápido e eficaz, e foi testado na Guerra Civil Espanhola, e aonde? Em Guernica. Essa obra famosa do Pablo Picasso, ela retrata um bombardeio à cidade de Guernica que ficou completamente arrasada. Então, e esse bombardeio ele foi de iniciativa alemã, da Alemanha nazista. Mas a gente tem que lembrar aqui o segundo item, tem um embargo de não interferência. O que foi esse embargo? Esse embargo ele é encabeçado por Estados Unidos, Inglaterra e França. Esses três países, assim que estourou a Guerra Civil Espanhola, eles trataram desse embargo com mais 26 países, a Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética comunista, como 3 desses outros 26 países que acordaram com esse embargo. Esse embargo seria de não interferência, mas, como não é assim que a banda toca, a Alemanha nazista e a Itália fascista contribuíam com armas, com soldados, milhares de armas e milhares de soldados, para o lado nacionalista, porque eles precisavam de uma vitória de Francisco Franco. Já a União Soviética, além das armas e além do armamento bélico, eles também convocavam, né, eles pegavam voluntários comunistas, voluntários socialistas e treinavam para o combate contra os nacionalistas. Então, esse embargo foi mais aquela, como se fosse uma lei para inglês ver. Eles tentaram colocar esse embargo para que a Espanha resolvesse o seu conflito civil dentro da Espanha, mas não foi assim que aconteceu. Ali o mundo já estava conspirando para um conflito maior, que a gente vai ver mais à frente com a Alemanha, após a ascensão nazista em 1933 e a queda da República de Weimar. A gente tem o conflito da Guerra Civil. Aí, esses 3 últimos itens, a gente vai passar um pouquinho mais rápido para tentar dar tempo de tudo. Nós temos o terror branco. O que era o terror branco? Eram execuções semanais, execuções diárias, feitas por milícias dos nacionalistas contra opositores. E nisso a gente tem umas coisas muito macabras, assim, muito bizarras. De cortar pedaços de corpos e deixar enterrado em locais visíveis, né, que as pessoas pudessem desenterrar e prestigiar não, desculpa, elas estavam de prova, né, prestigiar é muito errado, elas estavam de prova das atrocidades feitas pelo terror branco. E os 2 eventos finais vai ser o Cerco de Madrid, que os nacionalistas queriam fazer a população madrilenha passar fome e por isso facilitar a sua rendição. Aqui, no Cerco de Madrid, que a gente tem aquela famosa frase, a famosa faixa, e que hoje, nos últimos tempos, foi muito utilizada também, é aquela não passarão. Nós tivemos ultimamente fascistas não passarão, machistas, e em Madrid, na época, era não passarão, era uma mensagem exclusivamente voltada aos nacionalistas, para que eles, demonstrando que eles não conseguiriam derrubar Madrid. Mas, infelizmente, o Cerco de Madrid, nós temos a queda de Barcelona. A Barcelona era a capital da Catalunha. E se a gente for recapitular, a Catalunha até hoje busca uma independência em cima do governo espanhol. E até hoje nós temos conflitos, nós temos brigas, principalmente porque o governo espanhol sediado em Madrid, ele é muito mais poderoso do que as tropas, a população da Catalunha, e a Catalunha não consegue esse processo de independência que ela tanto busca. Então, a queda de Barcelona é simbólica por ser a capital da Catalunha, e ela significa a vitória dos nacionalistas e a instituição do Francisco Franco oficialmente como o ditador espanhol do franquismo. E ali, para recapitular todo nessas
nesses 3 anos de guerra civil, mais de 500 mil de mortos na Espanha. E nós ficamos com essa obra emblemática do Pablo Picasso, o horror que foi esse né? o Pablo, o Pablo Picasso demonstra a situação. Eu não sei, apareceu agora. Por conseguinte, nós temos a quebra do Tratado de Versalhes e a política de apaziguamento. Ah, tá. Deixa eu tirar a câmera. Aí vocês me ouvem? Então, pessoal, o Tratado de Versalhes ele foi assinado em 1917. Eu não conferir aqui. De essa primeira a república que comanda a Alemanha durante a Primeira Guerra de 1914 a 1918. Olha, já que ninguém falou nada, eu vou assumir que o som está perfeito. Continuando, pessoal. Então, o Tratado de Versalhes, ele entra em vigência, as suas cobranças, elas entram em vigência a partir de 1921, que é quando a Alemanha é imposta a pagar 33 milhões de dólares pelo imposta, que eu digo, é porque os alemães consideraram um diktat. Vou colocar aqui no... eu troquei de rede, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá indo agora? Ah, tá. Eu vou continuar aqui, pessoal. Então, voltando, que o Victor falou que cortou bastante aqui. O Tratado de Versalhes ele foi assinado em 28 de junho de 1919, alguns meses, né? 7 meses, 7 para 8 meses após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele foi assinado pelo primeiro-ministro da República de Weimar à época. A República de Weimar é a que antecede o partido, né? O nazifascismo na Alemanha. Alergias aqui. Então, o Tratado de Versalhes, ele impunha que a Alemanha, além de perder territórios, a Alemanha perdeu parte dos seus territórios, eles não poderiam investir em sua indústria bélica, eles teriam que limitar o seu exército no máximo dos máximos 100 mil homens, e eles teriam que pagar uma dívida de 33 milhões de dólares. Isso entrou em vigência a partir do ano de 1921. O Hitler, principalmente, um dos seus discursos mais fortes é que o Hitler odiava, assim, do fundo do seu coração, a Alemanha e a Inglaterra, que foram
os principais proponentes do Tratado de Versalhes, porque eles eram um dos seus principais opositores na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, o que acontece na quebra do Tratado de Versalhes? Hitler começa, após a ascensão do nazifascismo na Alemanha, no ano de 1933, o Hitler começa a investir pesado em armamento bélico e na formação do exército alemão, porque o foco do nazifascismo, e principalmente do Hitler, era a instituição do Terceiro Reich. O Terceiro Reich seria o domínio alemão da Europa, chegando ao Lebensraum, dito na época, que era o espaço vital necessário para a Alemanha. Então, pessoal, com essa quebra do Tratado de Versalhes, o que acontece? Primeiro, o Japão ele sai da Liga das Nações em 1933, com o imperador Hirohito. Eles saem da Liga das Nações em 1933, né, porque a Liga das Nações não era lá essas coisas, e o Japão tinha acabado de invadir e conquistar a Manchúria, e eles formam Alemanha, Itália e Japão, eles fazem um pacto. Que pacto seria esse? O Pacto Anticomunista, que eles chamam de Anticomintern. E o que seria isso? Nada mais era do que uma junção das três potências. É a formação do eixo, na verdade, né? Só que eles utilizam desse pacto anticomunista para um pouco que seria mascarar suas verdadeiras intenções, cara, nesse quesito. Porque o Japão precisava de um aliado europeu para fortalecer a sua conquista na Ásia, e a Alemanha não reclamaria de um aliado para suas conquistas na Europa, além da Itália. O Japão era muito mais poderoso que a Itália nesse momento, tanto militarmente, tanto forma organizacional do Japão. Então, eles criam esse pacto anticomunista, e os países que depois formariam a aliança, os aliados, né, eles olham e falam, a gente não quer o comunismo, e olha só, eles também não querem o comunismo. Então, por que nós vamos sujar as nossas preciosas mãos tentando acabar com o comunismo se Hitler, Mussolini e Hirohito podem destruir Stalin? Então, a Alemanha vai caminhando de forma muito inteligente, né, principalmente estrategicamente muito inteligente, vai caminhando para as suas primeiras conquistas. A gente tem no mapinha que, em março de 38, eles anexam a Áustria, só que, outra coisa do Tratado de Versalhes, a Alemanha não poderia anexar territórios. E o que o querido Adolfinho faz? Ele vai à Áustria e propõe aos austríacos, por meio de um plebiscito, se a Áustria queria fazer parte, gostaria de fazer parte da Alemanha. E os austríacos votam sim. Então, a Áustria agora é parte da Alemanha. Então, chegamos ao Pacto Anticomunista, o Pacto Anticomunista, a quebra do Tratado de Versalhes, mas França e Inglaterra continuam fazendo vista grossa. Eles vão acabar com o comunismo, então isso é bom para nós, e eles foram muito, muito, muito ingênuos. Aí, por conseguinte, nós temos a política de apaziguamento. Isso foi em Munique, em 1938. A gente vê aqui, pessoal, em março de 39, antes do começo da Segunda Guerra, nós temos a anexação da Tchecoslováquia pela Alemanha. Mas o Hitler já tinha dado as suas intenções que gostaria de anexar a Tchecoslováquia em 1938. E o que acontece? O Acordo de Munique acontece em setembro de 1938. Aqui, na extrema esquerda, nós temos o Neville Chamberlain, que é o primeiro-ministro, o premier britânico. Ao seu lado, nós temos o presidente francês, o Edouard Daladier, e eles dois, a gente pode ver que os dois à esquerda, eles estão trajados de terno, então como mostrando, né, a imagem capitalista do mundo. Nós temos aqui Hitler e os seus acompanhantes do lado, eles estão trajando vestes militares. Então, o que a gente percebe nisso, que a Inglaterra era o retrato do capitalismo europeu, do capitalismo mundial. Os alemães, eles retratam o militarismo, porque uma digamos,
dos itens que colocam sobre o fascismo, dos itens característicos do fascismo, é que é o culto ao líder e o militarismo exacerbado. Então, nós temos aqui o Führer, o Hitler, vestindo trajes militares. E o que foi o Acordo de Munique? A gente tem aqui a Tchecoslováquia e nada mais. O Chamberlain, ele vai lá, pega o Daladier e vão a Munique, porque eles queriam que Hitler fosse a Inglaterra, mas Hitler não aceitou e propôs o acordo em solo alemão. Hitler morava, né, a sede do governo era Berlim. Então, eles conversam, vão a Munique e eles trocam aquela ideia marota em que os aliados, né, futuros aliados, eles batem na mesa e falam, olha, Hitler, é a Tchecoslováquia e nada mais, porque você pode anexar a Tchecoslováquia, mas se você tentar anexar qualquer outro país, nós vamos declarar guerra a você. E o Hitler falou, não, suavidade, assim, padrinho, pode ser. Tipo, a gente anexa mais um país e fica tudo certo. Mas, obviamente, não ia parar por aí. Porque agora nós vamos entrar na questão que o Hitler ele é extremamente inteligente para, por baixo dos panos, passar por trás dos aliados e ainda provar que ele odiava o comunismo, mas ele odiava muito mais a Inglaterra e França pelo que eles fizeram a Alemanha passar no pós-Primeira Guerra Mundial. Aqui eu deixo para a Betânia. Não sei. Suavidade é nada, né? Vamos lá, então. Eu só queria, antes de começar, será que eu ligo a minha câmera? Porque aqui tá travado pra mim. Não sei se eu tento ligar. Eu não sei se vocês estão me vendo. Para mim, a minha câmera tá ligada, mas eu não sei se vocês estão me vendo. Eu não te enxergo. Eu vou tentar ligar e aí qualquer coisa alguém me avisa, tá? Vamos lá. Então, como o Luiz falou, passa pro outro slide, porque eu vou falar mais do mapa, eu acho. A gente vai ter, então, a Tchecoslováquia ali sendo desmembrada, a gente vai ter a entrega de vários territórios para a Alemanha nazista. E aí Hitler, eles fizeram esse acordo e tudo bem, Hitler achava, eles pensavam assim, não, agora ele vai se tranquilizar, né, chega. Só que não. O que mais ele estava ambicionando, o que mais ele queria? Aqui vocês conseguem ver que do ladinho da Alemanha a gente tem a fronteira com a Polônia, aqui perto da legenda do mapa. E o que mais interessava para os alemães, enfim, para o Hitler nesse momento, era, além de expandir territorialmente, a aniquilação de um povo ao qual ele tinha um ódio eterno, que vocês provavelmente ouviram falar, que era o povo judeu. Ele queria muito o controle, enfim, do corredor polonês, que é uma estreita faixinha que tem ali perto da fronteira, isso aí, entre a Alemanha e a Polônia, e ele queria o controle disso. Porém, como o Luiz comentou antes, no acordo que foi feito com a Inglaterra, ali com a França, ele não poderia mais anexar nenhum país, nenhum território, porque se ele fizesse isso, eles já tinham deixado bem claro, a gente vai entrar em guerra, a gente vai declarar guerra a vocês. Só que ele conseguiu organizar, ele conseguiu, sabendo disso, ele leu os termos, estava de acordo e quis continuar. Ele pensou o quê? Como que eu vou anexar esse território, que eu vou tomar o poder sobre esse local sem entrar em guerra, enfim, da maneira mais tranquila possível. Não dá para ver muito bem nesse mapa, só que do lado da Polônia a gente tem a fronteira com a União Soviética. E aí do outro lado, aqui do lado ocidental, na frente ocidental, a gente tem então as fronteiras com a França, ali com a Inglaterra também.
O que que Hitler falou, o que que ele fez? Ele assinou o pacto, então, de não agressão com a União Soviética. Por quê? Aí vocês vão pensar assim, mas ele odiava o comunista, ele queria a morte dos comunistas, por que que ele tá apertando a mão do cara, né, fazendo um acordo? Existem alguns motivos para que isso tenha sido feito. Primeiro, como o Luiz comentou agora, o Hitler ele tinha um ódio muito maior, um ressentimento muito grande, tanto ele quanto os alemães, da Primeira Guerra Mundial em relação à Inglaterra e à França. Então, o que? Ele prefere, vamos entrar em guerra? Vamos. Só que na frente oriental, eu vou ter uma paz, eu vou ter a garantia. Então, ele faz o pacto, assina o pacto em 1939 com a União Soviética, que é o Pacto Germano-Soviético, e esse pacto vai dizer o quê? Que em 10 anos, durante 10 anos, eles não vão agredir um ao outro, não vão invadir um ao outro os países, tá? Seria lindo uma paz, né? Só que não. Aí eles assinam o pacto e decidem o quê? Que a Polônia, o Hitler demonstra, enfim, fala para Stalin as intenções dele de tomar o controle da Polônia, só que Stalin vai aceitar, só que com uma condição, né? Quando o Hitler entrar na Polônia, invadir, ele vai estar em contato direto com a fronteira da União Soviética. Então Stalin vai dizer, não, peraí, tu pode invadir esse território, tomar ele, tudo bem. Só que a gente divide a Polônia no meio, então. E na parte oriental fica sob meu controle, enfim, fica sob controle dos soviéticos, que é a parte leste. A parte oeste, que é ali no corredor polonês, que era onde ele realmente tinha um interesse maior, ficava então sob o controle da Alemanha nazista. Então, eles vão fazer esse acordo em 39, e esse acordo vai prever, como eu disse antes, 10 anos de paz, que não vão existir. Esse acordo não vai durar muito tempo, porque logo Hitler vai invadir a União Soviética também. Mas então, a gente tem esse acordo feito e a invasão da Polônia alguns meses depois, algumas semanas depois. O que quer dizer isso? Quando ele faz isso, o que acontece? Esse corredor polonês, ele era uma área de proteção, vamos dizer assim, da Inglaterra e da França. Então, ao tomar esse território, ele vai estar entrando em conflito direto, e ao invadir a Polônia, então, a França e a Inglaterra vão tomar ciência dessa invasão e vão imediatamente declarar guerra à Alemanha nazista. Só que aí a gente precisa pensar num contexto um pouco mais macro, que é o quê? Ele está expandindo os seus territórios, ele está expandindo a sua área de influência. Isso vai ser muito importante depois, porque ele vai primeiro, nesse momento, ele vai estar expandindo para a frente oriental, vamos dizer assim, ele está vindo mais para leste, mas ele depois vai para o outro lado, ele vai para o ocidente também, e começa a tomar a França, enfim, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é o quê? Ele está expandindo a área dele de domínio. E quando a gente fala da invasão da Polônia, uma coisa bem interessante, bem importante de ser lembrada, é que aqui vai ter início, com esse ato vai se dar início à Segunda Guerra Mundial, mas também vai se dar início a essa fase mais violenta, mais sangrenta, enfim, da guerra, porque é importante falar que o Hitler, ele tinha um ódio, como eu comentei antes, pelo povo judeu, e ele queria eliminar o povo judeu da Europa, do mundo, do planeta, enfim, de tudo. Então ele vai invadir, tanto para expandir territorialmente, quanto para aniquilar esse povo. Então, a gente vai ter a criação de vários guetos também, onde essas pessoas vão ser isoladas, vão ser cercadas. Eu acho que pode passar já. E vão ser expostas a situações extremamente desumanas,
como a gente vai ver nos campos de concentração depois também. Então vai ser um momento em que está se dando início a essa fase mais, dá pra dizer, mais violenta, mais sanguinolenta da guerra, e a criação desses espaços também, a gente vai ter o tratamento desumano aos povos judeus, aos ciganos, enfim, a essas populações. Voltei. Então, pessoal, eu só quero pontuar um negócio nesse slide anterior. Essa região aqui, ó, foi uma das regiões do seu território que a Alemanha perdeu no Tratado de Versalhes de 1919. Então, olha, a gente tem aqui também que em 1936 eles conseguem retomar esse território, mas não foi por invasão. Esse território era ocupado principalmente por tropas francesas que guarneciam esse território, receosas de uma invasão violenta alemã. Mas eles conseguem ali papinho na orelha com Inglaterra e França, né? E eles conseguem esses territórios de forma pacífica no ano de 1936. Importante porque deixava eles cada vez mais próximos de suas próximas invasões, que era Bélgica, Holanda e França. Então, pessoal, como a Betânia comentou, a gente tem o começo da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia em 1939. Aqui é muito importante a gente atentar, porque aqui é onde a gente tem o primeiro teste de verdade, né? Teste de verdade, não, desculpa. O teste foi na Guerra Civil Espanhola. A gente tem aqui a primeira batalha e a Blitzkrieg, né, que é a Guerra Relâmpago, vai ser colocada em prática. A Blitzkrieg ela era formada por dois pontos essenciais, que era a divisão Panzer, que eram blindados, né, que iam por terra, destruindo e passando por cima de tudo, canhões blindados, carros blindados, porque a infantaria alemã vinha só atrás. Eles pegavam o que sobrava, digamos assim, e muitas vezes não sobrava nada. Principalmente porque a Polônia, a Polônia tinha uma das maiores concentrações de judeus no mundo nessa época, e a Polônia, agora voltando aqui para o combate, ela combatia os alemães com cavalos. Então, como é que tu vai combater blindados montados em cavalo? Não tem como, né? Os alemães passaram por cima dos poloneses de forma muito fácil, e eles chegaram muito rápido a Varsóvia, que era o ponto limítrofe da divisão entre a Alemanha e a União Soviética da Polônia. Nós temos a divisão Panzer aqui, e ao lado a Luftwaffe, que eram os Stukas aqui, eles chamados aviões Stukas, que eram os aviões que desciam em alta velocidade, bombardeando tudo que existia no solo abaixo. Como vai acontecer depois em Rotterdam, como vai acontecer em Londres durante dezenas de dias, eles vão bombardear Londres. Aí aqui a gente tem embaixo a Polônia, dividida entre a União Soviética e a Alemanha. E aqui eu aproveito para indicar um filme que eu gosto muito, que retrata um pouco da invasão da Polônia, que é O Zoológico de Varsóvia. É um filme muito bom, que ele retrata, eu não vou dar spoiler, né? Mas ele retrata os primeiros dias da invasão e depois os anos da guerra de uma família que era dona de um zoológico na cidade de Varsóvia, que essa família ajuda vários judeus a se refugiarem, tananana. Enfim, aqui, como a Betânia falou, uma coisa muito importante, que se der tempo a gente vai tratar fortemente com vocês, que aqui já temos a instituição do gueto de Varsóvia. Hitler odiava tantos judeus que, além dos comunistas, além da Inglaterra, além da França, em 1938, em novembro de 1938, nós temos a famosa Noite dos Cristais, que é o quê? Por ordem de Hitler, do alto escalão dos nazistas, na Alemanha, lojas, sinagogas, as próprias casas de judeus, principalmente judeus mais abastados dessa sociedade, as lojas foram, as vidraças, né, Noite dos Cristais, por causa das vidraças quebrando. Sinagogas foram postas abaixo por meio do fogo, lojas foram incendiadas e quebradas, as pessoas foram chutadas de suas casas. Isso que vai acontecer quase igualmente em Varsóvia, porque as pessoas elas são
forçadas embora de suas casas da noite para o dia. Às vezes, da noite para a noite mesmo, assim, no mesmo momento você era enxotado de sua casa e era colocado no gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia foi o quê? Ele era uma concentração de pessoas, era um bairro, era como se fosse um bairro cercado, muro com um arame farpado em cima, e nós tínhamos a população ariana numa parte da cidade e a população judia na outra parte da cidade. Foi uma segregação de povos absurda nesse cenário, que as pessoas elas passavam fome. A gente vai trazer uns relatos para vocês que o alimento das pessoas no gueto de Varsóvia ele era racionalizado. Racionalizado como? As pessoas tinham direito a algumas gramas de pão, açúcar, doce, gordura. Era isso que as pessoas comiam. E nem todas as pessoas comiam. Então, além disso, eles comiam os alimentos rejeitados e, às vezes, alimentos deteriorados que o exército não comia. Então, para a gente ver o que o nazismo fez com o povo judeu nessa época, para a gente entender um pouco mais como chega até o Holocausto. Então, as pessoas eram confinadas no gueto de Varsóvia, pessoas morriam na rua, morriam de fome, as crianças roubavam, saíam fazendo contrabando de nabos, que a família inteira esperava por esses nabos. Tem relatos que a gente teve numa aula nesse EAD, inclusive, com o professor Aristeu, que ele nos traz relatos de pessoas tentando ajudar crianças, né, de um lado do muro os arianos, do outro lado do muro os judeus, tentando puxar crianças para dentro, e as crianças sendo pisoteadas por soldados, as pessoas tentando fugir do gueto, sendo fuziladas. Então, nós temos vários episódios aterrorizantes desse período da guerra, que é o período de dominação do eixo, né, de 1939 a 1942 e início de 43. Então, após essa invasão, nós temos a Inglaterra e França finalmente fazendo jus ao Acordo de Munique, e eles declaram guerra aos alemães. Só que a Alemanha estava muito mais preparada que eles para essa guerra, né? Infinitamente mais preparada. Por isso, então, que a gente tem o domínio do eixo do ano 1939 ao final de 1942. Aqui, a gente tem, aqui em cima, eu vou tentar circular aqui. Tá dando para me ouvir bem, Betânia? Tudo certo? Show de bola. Então, aqui em cima, olha, nós temos a Dinamarca. E mais acima um pouco, o mapa não pegou, nós temos a Noruega e a Suécia. A Suécia está bem aqui, ó. Então, desculpa. A Suécia fornecia carvão para a Alemanha. E a Alemanha precisava manter esse fluxo funcionando. Mas nós temos aqui a Inglaterra, e a Inglaterra, por meio da Noruega, queria cortar o fornecimento de carvão dos alemães. Hitler faz o quê? A estratégia faz o quê? Eles param de avançar para o leste, avançam um pouco para o norte, dominam a Dinamarca em um dia, eles bombardeiam a Dinamarca e dominam em um dia, eles bombardeiam e dominam a Noruega aqui em 3 dias, eles chegam à capital da Noruega em 3 dias e dominam completamente a cidade. E aí eles conseguem que a Suécia continue abastecendo carvão. Carvão. E isso faz com que a máquina nazista continue girando. Então, aqui, ó, depois, nós temos aqui a Holanda. Após esses episódios, já em maio de 1940, nós temos que especificado, a Alemanha avança para a Holanda. Eles cercam Rotterdam. E o Hitler está lá em pessoa, ele ameaça o prefeito da cidade, exigindo a rendição em no máximo 20 minutos, meia hora. E o prefeito demora a tomar essa decisão e a cidade inteira vira cinzas. Completamente cinza. Eu não trouxe a foto aqui, mas a gente pode mandar para vocês numa outra oportunidade. A cidade inteira é bombardeada e a rendição holandesa vem de Amsterdã horas depois desse bombardeio. Então, depois nós temos bem aqui, onde tem esse pontinho aqui, antes da França, o pontinho de explosivo, nós temos a dominação da Bélgica. A Bélgica dizia-se estar preparada, infinitamente preparada, para uma luta contra os alemães. Mentira. Porque
a Alemanha utiliza, principalmente dos Panzer, pegar o nomezinho bem certinho, da divisão Panzer, para ir entre as árvores, que é as Ardenas, se eu não me engano, é a região, eles vão por entre as árvores, e quando os belgas vêm, eles estão rendidos, porque não tem como rechaçar mais os alemães nesse período. Nesse momento, né, que eles invadem a Bélgica e botam a porra toda para fuder, né, acabou. Após isso, eles vão para onde? Vão para a França. A França, Paris, é ocupada no dia 14 de junho de 1940. A França, a gente tem que ressaltar isso, que a França parece que ela não evoluiu em táticas de guerra depois da Primeira Guerra, porque a Primeira Guerra foi a Guerra das Trincheiras. A Segunda Guerra não vai ser a Guerra das Trincheiras. E os franceses, eles cavam a maior trincheira da história, em todo o território que faz divisa. Eu esqueci agora o nome, não sei se tu lembra, Betânia, mas esqueci o nome agora, do caminho que eles fazem de trincheiras para esperar os alemães nessa vinda. E, cara, a divisão Panzer passa por cima deles. Com a Luftwaffe, eles passam literalmente por cima dos franceses, eles destroem tudo. E eles conseguem chegar a Paris em junho de 1940, 14 de junho de 1940, e eles dominam a cidade por completo. Nós temos aqui a passagem dos soldados alemães por baixo do arco da Champs-Élysées, e eles caminham na Champs-Élysées, que era o símbolo de maior orgulho dos franceses. Foi construída na época de Napoleão, e simbolizava, sempre que as tropas passavam por baixo da Champs-Élysées, simbolizava a vitória francesa. Então aqui é meio que um deboche, um cringe dos alemães sobre os franceses, que eles passam aonde era o símbolo de maior orgulho dos franceses. Aí o Hitler aproveita para dar uma turistada aqui por Paris, e a frase que ele larga é que Berlim é mais bonita, tentando mais ainda cutucar a ferida dos franceses. A gente pode ver aqui, voltando rapidinho no slide, que a França ela fica dividida, porque a parte de cima, digamos assim, ela era comandada pelos nazistas e por intermédio do general Pétain, do Marechal Pétain, que ele foi completamente submisso, digamos assim, ele aceitou sem nenhuma resistência a dominação alemã nessa parte da França. Inclusive, ele serviu como se fosse uma espécie de pombo-correio do Hitler, porque o Hitler exigiu a prisão de todos os judeus naquela área francesa. E na parte de baixo, a gente tem a resistência da França por um período que era comandada pelo Marechal Charles de Gaulle. Aqui, a gente chega na Operação Dunkirk, que tem um outro filme que vocês podem assistir, que o começo é meio inebriante, assim, meio chato, mas ele é um filme bom. Eu até no começo eu não gostei muito, mas vale a pena assistir, porque ele retrata uma história real, que é a operação de retirar os britânicos da costa francesa quando a ameaça do Hitler de invadir a Inglaterra. Porque o Hitler conquista todos os territórios, o que dá acesso a portos, principalmente na Holanda e na Bélgica, que dá acesso a portos para ele levar os seus aviões, os aviões da Luftwaffe, até o meio do caminho, para eles conseguirem alçar voo e bombardear a Inglaterra. Então, a Operação Dunkirk foi que inúmeros navios de guerra foram mandados e afundados. Churchill, nessa época o Churchill é o primeiro-ministro, ele substituiu o Neville Chamberlain, e a Operação Dunkirk, ou Dunkerque, é a operação em que o Churchill convoca civis para ajudar a retirada de soldados. 335 mil, se eu não me engano, soldados britânicos foram retirados, todos os soldados os que sobreviveram foram salvos depois desse pedido público de Churchill. A gente tem vários aqui, a cena do filme, essa imagem, que vários barquinhos pequenos, porque a gente tem os barcos imensos da força britânica que não conseguiam não conseguiam retirar os soldados e voltar à Inglaterra porque eles eram bombardeados por submarinos alemães. Então, os submarinos não bombardeavam essas pequenas embarcações porque não valia a pena. Curto e grosso, assim, o preço do míssil era muito caro para você bombardear uma embarcação com 10 pessoas.
Então, a Operação Dunkirk, ou Dunkerque, foi um sucesso porque Churchill conseguiu trazer essa comoção nacional que toda pessoa que tinha um barco na Inglaterra foi a serviço da nação. Aqui a gente tem o bombardeio a Londres, que foram 80 dias ininterruptos de ataque. Aqui à direita é uma foto de Londres bombardeada, e tem um leiteiro passando, levando mantimentos para as pessoas, né, principalmente leite. E na foto à esquerda nós temos uma foto, ela foi recentemente colorida, que as pessoas, elas viviam no metrô. Pensa você passar 80 dias ali enfurnado no metrô, porque todo dia tinha um bombardeio diferente da Luftwaffe. E aí a gente tem um embate muito forte entre a Royal Air Force, que era a força aérea da Inglaterra, contra a Luftwaffe, que era muito mais bem treinada, mas a Alemanha não conseguiu tomar a Inglaterra. Isso é um ponto muito importante, um ponto para a virada da Inglaterra na Segunda Guerra. Aqui, só para deixar um adendo, vale-se muito ao Winston Churchill, que ele não iria se render. Depois até daquele discurso dele, que ele cutuca os franceses, dizendo que a Inglaterra não se rendeu como a França se rendeu. Mas esse bombardeio foi muito marcante também, porque Londres ficou completamente destruída nessa época. Chegamos aqui, então, acho que quase na metade, um pouquinho mais da metade da aula, chegamos à primeira frente aliada, que é aonde que a gente falou lá no comecinho, a Betânia comentou bastante, aonde a Alemanha rompe o pacto de não agressão e avança sobre os soviéticos. Eles avançam para o leste. Por que eles queriam avançar para o leste? Porque a Alemanha precisava de petróleo, precisava de outros insumos para continuar a guerra. E eles queriam passar pela União Soviética para chegar ao Cáucaso, onde eles conseguiriam petróleo, conseguiriam madeira, conseguiriam vários outros insumos. E eles invadem a União Soviética em 1941. Só que aí o Stalin fica naquela, é mentira, tipo, Hitler é meio faixa, a gente assinou um negocinho aqui, não vai acontecer. Inclusive, as pessoas, vários olheiros, digamos assim, soviéticos avisaram o Stalin que a Alemanha ia invadir, e ele não acreditou e mandou matar gente pra caralho, porque ele não acreditava que a Alemanha estava invadindo a União Soviética. E duas cidades, Leningrado é uma cidade muito importante, né? Grado quer dizer cidade em russo, então era a cidade de Lenin. É uma das cidades que cai em domínio alemão nesse primeiro período. Aqui, ó, 22 de junho de 1941, que começa os primeiros momentos de dominação da Alemanha. A Alemanha faz um breakzinho, né, pro inverno, porque ninguém aguenta o inverno russo, e eles não tinham como manter a guerra funcionando no inverno, né, não tinham manter essa dominação, né, esse combate constante por todo o tempo, e eles voltam a tentar combater depois do inverno. Eles voltam atrás dos soviéticos e continuam dominando cidades. Eles dominam grande parte de Stalingrado, que é o principal ponto de virada, é onde a União Soviética imprime uma derrota absurda em cima dos alemães, e é onde a Alemanha perde a Alemanha e o eixo perde a sua primeira batalha, tem a primeira rendição de uma tropa alemã, mesmo que o general foi aconselhado a se matar, ele foi aconselhado a se matar. A gente tem a primeira rendição dos alemães na guerra e uma tomada muito grande. Stalingrado é uma batalha que fica muito, muito marcada, porque ela era uma batalha dentro da cidade, assim, dentro dos prédios. As pessoas, eles entravam e começavam a se matar, e muitas pessoas morreram. Nós temos uma participação imensa de mulheres na batalha de Stalingrado. Centenas de mulheres participaram da Segunda Guerra como um todo, e de Stalingrado, sendo 64 mulheres, né, essa questão para a gente enxergar o outro lado, né? 64 mulheres receberam a mais alta condecoração soviética por combates em Stalingrado. Então, a Batalha de Stalingrado, ela dura de agosto de 42 a fevereiro de 43, e após os russos conseguirem cercar a cidade com mais de 1 milhão de soldados, eles conseguem essa vitória rechaçante em cima dos alemães. A segunda frente aliada, para logo passar para a Betânia aqui velozmente, o sul da Itália ele é invadido em 1943 em 2 pontos, na Sicília e em Salerno. Então, a gente tem, perto desse momento, já a explosão do movimento grevista
que a gente tem até, me lembra aquela música de La Casa de Papel, Il Partigiani. Aí a gente tem aqui os Partigiani, que eles eram, foram os responsáveis pela explosão do movimento grevista, e nesse período, o golpe de Estado do Conselho Fascista em cima do Mussolini. O Mussolini ele é derrubado no ano de 1943 e assassinado no ano de 1945. 44 e 45, não tenho certeza. Aqui, então, nós temos dois pontos muito fortes da virada dos aliados, que vai levar à vitória ocidental aliada na Segunda Guerra. Fechou. Então, os aliados vão estar vindo, como você falou, eles vão estar conquistando cada vez mais territórios, reconquistando, né, libertando mais. Organizaram a primeira frente aliada, organizaram a terceira, que talvez seja a mais conhecida, a mais emblemática delas, por dar o fim da guerra na Europa, né? A gente vai ter a organização da Opressão Overlord. Primeiro, a terceira frente aliada ela vai ser chamada de AD. E por que de AD? Porque durante as comunicações que eram feitas através de rádios entre os aliados, eles, para evitar o rastreamento, enfim, para evitar que os alemães descobrissem, através dessas ondas de rádio, qual seria o dia que eles iriam invadir, que eles iriam atacar, eles denominaram então dia D. Dia D porque a gente sabe que dia é e eles não precisam saber, tá? Vai acontecer então em 1944, e aí vai ser um desembarque na Normandia, que é uma região ali norte, nordeste da França, em que eles vão organizar a Operação Overlord, que vai ser uma operação basicamente para ir enfraquecendo as tropas alemãs, porque o que a gente tem que lembrar aqui? Hitler estava com um baita império, né? E ele vai estar sendo atacado dos dois lados. Como eu estava falando antes, a gente vai ter conflito acontecendo lá na frente oriental, lá com a União Soviética. Então ele não pode deixar ou orientar todo o seu exército somente para um lado, porque a gente vai ter o outro também sendo atacado. Então, aquela questão que eu trouxe lá no início, quando eu falei, ele assinou o pacto porque ele queria lidar com a guerra de um lado só, em uma frente só, ela vai se inverter agora. Por quê? Porque ele vai ter ataque de todos os lados. Então, ele vai distribuir as tropas, enfim, para proteger as fronteiras. Mas isso não vai ser tão eficiente. A gente vai ver um enfraquecimento das tropas, então, por ter muito ataque o tempo todo, e o avanço dos aliados, então eles vão ganhando cada vez mais confiança, até a gente ter a libertação de Paris, que vai ser um marco super importante para esse dia D. Então, a gente vai ter, como eu falei, ó, a gente tem na frente oriental a União Soviética avançando, que agora a União Soviética ela vai sair de um lado, ela vai sair do eixo e vai para o lado dos aliados, então ela vai se alinhar muito mais nesse sentido, vai se alinhar muito mais com a Inglaterra, com a França, e vai estar em busca, vamos dizer assim, da destruição da Alemanha nazista, unindo esses objetivos. Então eles vão estar vindo lá da frente oriental, e a Inglaterra e a França e os aliados, enfim, até mesmo o Brasil, vão estar vindo da frente ocidental, do oeste. Então, eles combinaram o quê? Quem chegar primeiro a Berlim toma a capital, que era então o centro, né, do poder, enfim, o coração do regime nazista. E quem vai chegar primeiro lá, enfim, quem vai tomar a cidade antes dos demais, vão ser os soviéticos. E aí, em maio, 1º de maio de 1945, a gente vai ter a bandeira vermelha da União Soviética hasteada no alto do Reichstag, que era o antigo parlamento alemão. Ele tem uma representação para vocês poderem ver. Ou seja, isso foi um símbolo, foi um sinal de que o quê? A guerra tinha acabado, de que a Alemanha nazista tinha perdido. Aí a gente tem
Nesse mesmo ano, ali em 44 e 45, a gente vai ter a rendição da Alemanha também, eles vão assinar um tratado de um acordo, enfim, de rendição. Hitler, Mussolini, todos eles vão morrer. Hitler, ele comete suicídio, enfim, ele e a sua esposa fogem. Quando Berlim começa a ser atacada, que é a capital, ele clama enlouquecidamente que toda a população, que homens, mulheres, idosos, crianças, que todo alemão peguem armas para defender o império, para defender a Alemanha e seus territórios. Mas esses pedidos dele, esse desejo de movimentação das pessoas não vai funcionar, então a gente vai ter a tomada da cidade de Berlim, e aí a gente vai ter depois a assinatura do acordo de rendição, e aí a gente tem o fim da guerra. A gente pode falar, a gente tem o fim da guerra? Não, a gente tem parcialmente o fim da guerra. Tá, mas por que que tu tá falando parcialmente? Eu acho que não vai dar para falar hoje, acho que a gente continua num próximo encontro. Só que aqui a gente vai ter, com a tomada de Berlim pelos soviéticos, a gente vai ter então o fim da guerra na Europa. Por quê? Quando a gente mencionou todos esses conflitos, todo esse desenvolvimento, a gente sabe que essa é uma guerra mundial, como o próprio nome já diz. Então a gente vai ter o envolvimento. O Luiz comentou antes lá do Japão, a gente vai ter os Estados Unidos, então a gente vai ter ali os Estados Unidos avançando sobre o Japão, a gente vai ter a guerra no Pacífico ainda muito efervescente, a gente vai ter um conflito muito forte ali entre Estados Unidos e entre Japão, porque o Japão vai atacar as bases militares aéreas em Pearl Harbor, dos Estados Unidos. A partir disso, a gente vai ter também vários conflitos desencadeados por causa das ocupações na China também. Então, eles vão estar nutrindo tensões muito fortes desde então. E aí a gente vai ter, em maio de 45, a guerra ali em Berlim, tudo bem, a cidade está tomada, já era. Só que a gente vai ter a continuação do conflito lá no Oceano Pacífico, a gente vai ter ainda o desenvolvimento nesse local. Eu acho que não vai dar para continuar agora. Então, eu acho que a gente para por aqui hoje, porque se eu entrar no próximo slide, eu acho que tem muita coisa para falar e não queria parar no meio. Boa, né? Então tá, a gente continua num próximo encontro. Beleza, pessoal? Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado quem assistiu. Boa noite. A gente continua na próxima segunda, então.